vezes, eu, de repente, estava meio que perdido. Estava perdido e sem direção. E detalhe, eu tinha todos os instrumentos na minha mão. Eu tinha a bússola, eu tinha os mapas, eu tinha um grupo de pessoas que estava comigo, que estava nessa hora dependendo de mim, e eu estava ali procurando, tentando achar certinho para onde a gente ia, e eu já estava escutando um zum, 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 né? O pessoal já falando, alguém, eu acho que ele está perdido, acho que ele não sabe para onde vai. E de fato foi o que aconteceu. E não aconteceu só uma vez não, viu? Várias vezes aconteceu isso, eu saí de noite para fazer trilha e não consegui acabar no tempo certo, porque mesmo com tudo que eu tinha, todos os instrumentos, eu me via perdido e sem direção. E acontece. Eu queria contar para vocês uma viagem que deveria acontecer com um grupo de pessoas, que está lá em Atos 27. Em Atos 27 conta, está vindo logo depois de um julgamento que Paulo tem, ele está na presença do rei Agripa. Ele havia apelado para César no capítulo anterior, no capítulo 25. Então no capítulo 26 ele está sendo entrevistado, está tendo uma discussão ali, onde ele está dando o testemunho dele. E então ele deveria, dali, já que ele apelou para César, ele tinha que ir para Roma. E ele deveria sair da cidade de Creta, que vai estar aí no mapa para vocês. Esse aqui é o mapa do Mar Mediterrâneo, esse é o mapa atual. Eu peguei o de hoje mesmo. Mas eu fiz o seguinte, eu coloquei para vocês ali onde seria Cesareia nos tempos de Paulo. E ele deveria fazer essa viagem aqui, ó, se tudo desse certo. E chegar lá em cima, em Roma. Essa era a ideia, né? Mas não é o que acontece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 27 para vocês, mas é muito longo. Então eu fiz alguns recortes, tá ok? Eu vou ler a partir do versículo 2. Eu queria que você acompanhasse o que está acontecendo com o apóstolo Paulo e vá prestando atenção à viagem, como ela está acontecendo de fato, tá bom? A gente não vai ver a viagem toda, mas a gente vai até um período, pelo menos, a gente vai acompanhar. E o texto de Atos 27, ele começa dizendo assim: embarcamos no navio de Adramítio, que estava em partida para alguns lugares da província da Ásia. Né? Ele ia sair, na verdade, ali de Cesareia. E saímos no mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Então, ele foi até Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse ao encontro de seus amigos. Então, ali em Sidom, Paulo saiu, eles fizeram uma paradinha. Júlio é o centurião que está cuidando dessa viagem, que tem o propósito de levar Paulo e mais alguns prisioneiros até Roma. Tá? Quando partimos de lá, passamos então ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Então, olha lá, ele vai passar ao norte de Chipre, e tendo atravessado o mar aberto, não passou? Pode avançar. Isso, olha lá, e foi até Mirra, então. Aberto, longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Tudo indica que o navio que eles tinham não era o ideal para a viagem. Então eles fizeram uma mudança. Tendo atravessado isso, Mirra, já estamos ali. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, e navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade de chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos num lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já vinha passado o jejum. O jejum que está citando aqui lá em Atos 27, na verdade, se você tiver a Bíblia de Genebra, que faz algumas referências, vai explicar que é o fim da expiação, ou o dia da expiação, que os judeus guardavam. Mas isso nos dá uma referência temporal. A gente está aqui no final de setembro, início de outubro, o que indica que o mar não estava bom para a navegação, não era um período bom. Por isso Paulo os advertiu. Tá? Senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa, acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio, né, do navio alexandrino. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno,
a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Então, eles estavam ali em bons portos, eles só queriam caminhar um pouquinho mais, sair da costa ali em bons portos e navegar só mais um pouquinho e parar naquele segundo ponto vermelho ali. Era essa a ideia deles. E ali, em Fenície, passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste. Tá? Esse era o desejo deles, mas não deu certo. Agora você vai avançando com os textos mesmo. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Então, eles ficaram felizes, deu certo, a gente vai conseguir chegar lá. Por isso, levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Com dificuldade, conseguimos recolher o barco salva-vidas. Então, olha só o que aconteceu com eles. Eles estavam ali em bons portos, queriam chegar a Fenície, mas eles foram parar depois de Clauda e ali eles ficaram perdidos. O texto diz assim: levantando, lançaram mãos de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, continuaram a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Esses homens tinham que, num certo momento, tomar uma decisão. Eles decidiram sair de bons portos e ir até Fenície. Uma viagem muito curta. Paulo tinha dito para eles que não era bom se afastar da costa agora. Paulo, de alguma forma, conhecia e sabia que esse período não era próprio. Mas esses homens tomaram uma decisão que abalou a todos. Decisões são, às vezes, escolhas que fazemos acabam nos levando em situações que nos abalam. E mesmo com toda a experiência de navegação, mesmo com o piloto do navio dizendo, não, o navio é bom, o navio aguenta, mesmo com toda a situação aparentemente favorável, quando eles saíram, apareceu o vento sul, e eles achavam que tudo ia dar certo, mesmo com tudo isso, essa tripulação estava perdida, à deriva, e sem direção nenhuma, sem direção alguma. Queridos, esses homens tiveram oportunidade de analisar a situação, mas fizeram a sua escolha. E a escolha deles levou toda a tripulação a ficar perdido no meio do mar, perdido no meio do Mediterrâneo, no meio de uma tempestade violenta. Foram mais de 40 dias perdidos no mar. E a verdade é que eu e você, mesmo com toda a experiência que temos, mesmo com toda a experiência nossa de vida, muitas vezes, nós também nos encontramos perdidos e sem direção. Tomar decisão é complicado. E muitas vezes escolhemos errado, porque não sabemos escolher. A história nos mostra pessoas, figuras que também em vários momentos tomaram decisões erradas. Isso não é um privilégio de nós, hoje no século 21. No passado isso também acontecia com pessoas importantes. Por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, num dado momento da sua vida, ele toma uma decisão que está centrada em si mesmo. Ele olhou para ele mesmo e parou e pensou assim, não, eu dou conta, eu consigo. Ele está lá sentado à mesa com Jesus, e Jesus diz que no meio da conversa ali surge a ideia de que Pedro quer passar, de que ele estaria com Jesus até a morte. E Jesus disse, Pedro, você não vai dar conta disso. Não,
eu te sigo até a morte. Pedro confiava em si mesmo, Pedro olhava para si mesmo e se via já como rocha, já se via como alguém firme, como alguém que dava conta do recado. E ele faz uma promessa que ele não tem condição de cumprir. Muitas vezes, escolhas centradas em nós mesmos, na nossa capacidade, nos leva a ficar perdidos sem direção. Outra pessoa da história, João Calvino. João Calvino enfrenta uma situação muito delicada. Havia um médico espanhol, ali em Genebra, onde ele vivia, que se chama Miguel de Serveto. Quem já estudou um pouco sobre isso sabe que esse homem, ele falava heresias contra a Trindade. Ele não cria na Trindade, não entendia dessa forma, e as suas heresias levaram ele a ser condenado. Baseado no contexto da época e como as coisas funcionavam, alguém herege tinha que ser punido com a morte. E João Calvino, um teólogo, reformador, um teólogo importante, fez parte do contexto ou do grupo que decidiu pela morte de Miguel de Serveto, e ele foi queimado na fogueira. Um cristão. Mais tarde, João Calvino, ele se retrata nos seus escritos, ele entende que essa decisão não foi a melhor, mas foi uma decisão baseada naquele momento de vida, naquele momento da história, com as leis que eles tinham, a maneira como as coisas apareciam diante dos seus olhos, parecia ser o ideal. Mas tanto Pedro quanto João Calvino, diante dessas decisões, no futuro perceberam que, na verdade, eles estavam perdidos e sem direção. A decisão não foi coerente. O tempo todo, queridos, nós somos tomados por decisões. Decisões são legítimas. Que carro comprar, que escola estudar, que bairro morar da cidade, se eu aceito ou não um emprego. Decisões são importantes. Eu e você precisamos tomar decisões constantemente. Mas decisões também são um risco muitas vezes. E mesmo apesar de tudo que conhecemos, o risco que nós corremos é de estar perdido e sem direção. Sentarmos na mesa da cozinha, olhando para os resultados daquilo que decidimos e sem saber como sair, como que numa cilada. Mas, voltando para o texto de Atos 27, a gente vai perceber que mesmo esses homens perdidos e sem direção, eles têm uma ajuda. Deus salva toda a tripulação da destruição. Apesar de suas decisões, apesar dos seus erros, apesar de terem cometido os erros, Deus, ele não está aquém dessa história, ele não está isento dessa viagem que Paulo tem para fazer. Deus está presente nesse momento e ele salva toda a tripulação. O texto continua a partir do verso 21, e como eu disse, eu estou fazendo alguns saltos, ok? Depois você, lição de casa para a semana, leia todos os 44 capítulos de Atos 27. Leia todo ele e veja todo esse movimento da história de uma forma mais exaustiva. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, ou Mediterrâneo. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra.
Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros e pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Ou seja, está ficando cada vez mais raso. E temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas do mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Alguns estavam tentando já subir nos botes e já tentar ir para a praia, separado da tripulação. E Paulo diz: não faz isso. Com isso, os soldados cortaram as cordas e prenderam o barco salva-vidas e deixaram cair. Eles ficaram sem barco salva-vidas. Poucos antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Já havia 44 dias que eles estavam perdidos, e desses 44 dias já tinha 14 dias em vigília. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E tendo dito isso, tomou o pão e deu graças diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estando a bordo 276 pessoas, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Aí o versículo 44, para encerrar, né, esse capítulo: os outros teriam que salvar-se em tábuas e em pedaços do navio. E dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Aqui o 44 está dizendo isso porque todo mundo se atirou no mar, né, e foram nadando. E aqueles que não sabiam se agarraram. Bom, o mapa mostra que daquela região ali eles ficaram perdidos até chegar numa ilha chamada Malta, ali, naquela região. Queridos, assim como algumas decisões podem nos abalar, também podem complicar, também podem trazer complicações para nossas vidas, algumas decisões, elas trazem restauração. E é isso que nós vamos ver. Existem também decisões que trazem restauração. O interessante é que, se a gente parar para ver o discurso de Paulo, e todas as vezes que Paulo está dizendo, uma das coisas que Paulo insere ali, no seu momento de fala, é gratidão. Paulo, apesar de ver o navio perdido no mar, apesar de já estar mais de 40 dias perdido no mar, sem direção alguma, sem saber, ao aconselhar aqueles homens que eles comessem algo, que eles se alimentassem, ele agradece a Deus pelo alimento que eles têm. Agradece a Deus, ele encontra no meio de toda aquela situação calamitosa algo bom. Ele enxerga algo a que agradecer. Ele enxerga algo bom, algo valoroso naquela situação calamitosa. Talvez aqueles homens vinham durante dias e dias só prevendo a morte, só prevendo que tudo está dando errado, nada funciona, nada dá certo, está tudo errado, o barco está errado, a tempestade está errada, está tudo errado, a gente vai morrer. No meio dessa calamidade toda, Paulo para esses homens e agradece pelo alimento. Também a gente consegue perceber que Paulo traz decisões como fruto também de uma reflexão. Ele tinha tido a visão no dia anterior. E provavelmente Paulo passou o dia pensando, o dia refletindo, o dia orando, o dia conversando com Deus, analisando aquelas coisas que ele viu, analisando a situação. E aí então ele toma decisão de chegar até aqueles homens e fazer alguma diferença no meio deles, conversar com eles, trazer ânimo para aquela tripulação, tentar mostrar para eles que pode sim haver uma saída, que existe uma maneira da gente se livrar dessa situação, sem perder a vida. Uma outra coisa que a gente consegue perceber no apóstolo Paulo, é que sua decisão também
vem como um fruto ou emerge de uma comunhão. Eu estou usando aqui a palavra comunhão. Hoje cedo a gente estava estudando o texto de Oséias e o pastor Marcelo fez ele fez uma ponte histórica muito boa. Se você não veio na escola dominical, pena que a gente não gravou. Foi muito boa a ponte que ele fez, vindo desde lá do Pentateuco até a gente chegar nos profetas menores. E dentre as coisas que o pastor Marcelo comentou, ele falou sobre o conhecer a Deus. E ele falou do conhecer nesse sentido de ser íntimo de Deus. Existe uma coisa aqui na vida do apóstolo Paulo, é que ele está em constante intimidade com Deus. Ele não está indo para Roma porque ele foi birrento diante do rei Agripa. Ele apelou para César porque Deus tinha um propósito na sua vida. Ele sabia que ele tinha que chegar em Roma. E esse era o caminho. A história está sendo mudada aqui nesse curso também. E havia a necessidade de que Paulo chegasse. Paulo estava nesse barco porque ele estava cumprindo um propósito de Deus na sua vida. Porque ele estava sendo instrumento de Deus na história e também na vida desses homens que estão no barco. As boas decisões de Paulo estão dentro de um contexto de gratidão. Vem num histórico de uma reflexão, alguém que para pensar. E também vem como fruto de uma comunhão constante com Deus. O resultado disso é que trouxe ânimo para a tripulação, fortaleceu essa tripulação e produziu uma atitude prática. Aqueles homens pararam de reclamar, pararam de chorar, pararam de se desesperar e começaram a tomar uma atitude, começaram a jogar as coisas no mar, pelo menos o que sobrou, o que tinha ainda, eles jogaram no mar, para esperar amanhecer, esperar a praia chegar. Porque eles acreditaram que a viagem estava de fato no fim. Agora, a viagem não se tornou mais fácil por causa disso. Lendo o texto, a gente vai ver que o barco ele enterrou no banco de areia, a traseira dele foi toda destruída com a violência das ondas. Pode avançar, pode avançar. Mas a história também nos conta que Deus tinha um propósito para todos no navio. Queridos, isso acontece comigo, com você. Mesmo perdido e sem direção, Deus tem cuidado de nós. Eu sei que você, às vezes, vê em situações que parece que não tem saída alguma. Mas Deus tem. Ele tem cuidado. É como nós cantamos, é meu somente todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não temas quando tiver que tomar decisão, entrega tudo a mim. E a gente precisa aprender a fazer isso. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, eu posso dizer que nós também precisamos fazer isso num contexto de gratidão. Quando as coisas estiverem complicadas, quando estiver difícil, quando tudo estiver te botando no meio de um oceano perdido, lembre de olhar para as coisas boas que têm acontecido. A sua vida não é feita só de desgraça. Existe graça de Deus. Mesmo enumerando, mesmo apontando tudo que tem dado errado, eu tenho certeza que existem coisas para a gente agradecer. Existe a sua família, existe a vida, existe a comunhão com os irmãos. Existe muito que agradecer. Pare para observar as coisas boas. Também, reflita antes de tomar decisões. A maioria das decisões que nós tomamos errado, nós tomamos porque não paramos para pensar. Não paramos para avaliar. Não avaliamos tudo o que existe à nossa volta, todas as possibilidades, não avaliamos as consequências, não avaliamos, às vezes tomamos isso de uma forma apressada, baseada na nossa própria força de vontade, na nossa própria capacidade, ou no contexto em que nós vivemos, ou nos instrumentos em que confiamos, e a gente acaba tomando uma decisão sem
parar para pensar, sem uma reflexão profunda, sem dar tempo. E por fim, que suas decisões surjam num contexto de comunhão com Deus. Quando tiramos Deus da equação, o resultado nunca é positivo. Precisamos inseri-lo. Às vezes nós transformamos Deus num mal me quer, num bem me quer. E não paramos para conversar seriamente com Ele. Às vezes nós achamos que dizer se Deus quiser é suficiente para tomar uma decisão, para sair de um ponto ao outro. Mas não, querido. É preciso ter oração, é preciso ter devoção, é preciso ter contemplação, é preciso comunhão com Deus. Eu estava conversando com a minha filha essa semana, e a gente estava falando sobre oração, e às vezes eu pergunto para ela, como que anda seu tempo de oração? Uma vez ela me deu a resposta, né? Eu estou sempre em oração, eu estou constantemente conversando com Deus, Deus está sempre presente no meu pensamento, e isso me deixou preocupado. E era sobre isso foi sobre isso que eu falei com ela. E a minha resposta foi, a gente precisa tomar cuidado em tornar Deus algo comum da nossa vida. Muito comum, muito supérfluo. Como algo que você diz que está tão presente, de tão presente você já nem percebe. Então você sai de casa, eu vou orando. Eu sento no carro, vou dirigindo e vou orando. Eu chego no trabalho, eu oro enquanto eu estou digitando aqui. Eu oro enquanto eu estou no celular. Eu oro enquanto eu estou... Isso não é comunhão com Deus, querido. Isso talvez seja um exercício de pensamento em Deus, um exercício religioso de lembrar de Deus, mas comunhão com Deus significa muitas vezes parar e conversar com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente vê que ele tinha um contato constante com o Pai, mas ele, sendo Cristo, sendo o Messias, escolhia momentos reservados para orar com Deus. E quando as pessoas perguntavam, Jesus, como é que a gente tem comunhão com Deus? Como é que a gente ora com Deus? Ele dizia, entra no teu quarto, em secreto, e converse com Deus, em secreto. É preciso parar, é preciso separar esse momento. Ser cristão e seguir essas dicas que eu dei para você, não significa que isso vai nos isentar de crises. Eu não estou prometendo isso. As crises vão continuar existindo. Mas como disse C.S. Lewis, os momentos difíceis são o martelo de Deus, moldando o nosso caráter, moldando o nosso ser e nos tornando pessoas mais fortes. Mas tenha certeza, como nós lemos lá em Efésios, antes de todas as coisas, Ele te escolheu. Na eternidade, Ele separou você. Ele tem um propósito para a sua vida. Esse Deus que nos escolheu continua cuidando de nós. Então, queridos, para você guardar e ficar bem prático, eu queria lembrar você que apesar do seu conhecimento, apesar dos seus recursos, apesar da sua experiência, apesar de tudo isso, nas crises, encontre sempre momentos de gratidão, oportunidade de gratidão. Decida em meio a uma reflexão profunda e lembre-se de ter comunhão com Deus. Existe uma pessoa que fugiu a todas essas regras. Na hora de decidir, não parou para perceber as coisas boas que tinha, não estava em comunhão com Deus e decidiu errado. O nome dessa pessoa é Eva. E o seu marido, Adão, estava junto com ela. Não estava, aliás, ajudando a sua esposa. E tudo deu errado, querido. A história diz que, a partir desse momento, o homem se separou de Deus.
espiritualmente. E não havia mais maneira do homem voltar a ter comunhão com Deus por si próprio. Em si mesmo ele não tem força, em si mesmo ele não tem capacidade. Nada que o homem pudesse fazer poderia torná-lo a comunhão com Deus. Foi uma decisão que abalou toda a humanidade. Mas Deus também toma decisões a nosso favor. E Ele decidiu salvar a mim e a você. Essa foi uma decisão que restaurou toda a humanidade. O próprio Deus se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo e entregou a própria vida para salvar a mim e a você. Através do sacrifício dele, eu e você podemos ter novamente comunhão com Deus. Podemos novamente ter uma vida de íntegra e total comunhão com Deus, pelo sacrifício que ele fez. E quando ele fez isso, ele nos deixou um sacramento, um momento, para lembrarmos daquilo que ele fez por mim e por você.